Senhor presidente, senador Paim, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, quero, antes de mais nada, parabenizar, senadora Regina, pelo brilhante pronunciamento, pela reflexão que Vossa Excelência acaba de fazer aqui na tribuna, falando com o coração, falando com a alma, de nordestina, de lutadora, de trabalhadora que é, alguém que, assim como eu, não nasceu em berço de ouro, que vem da luta social e que vem da luta popular, portanto, chega nessa tribuna para expressar, com muita legitimidade, a preocupação com a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Mas, senador Paim, eu também começo o meu pronunciamento chamando aqui a atenção da população para o alerta feito ontem pelo presidente nacional do nosso partido, Rui Falcão, quando em declaração à imprensa ele destaca de que a tentativa de golpe que está sendo tramada neste Congresso, tendo como líderes o conspirador geral do golpe, que é o vice-presidente, aliado ao réu Eduardo Cunha, essa conspiração em curso, diz o presidente nacional do nosso partido, tem motivos sinistros, qual seja exatamente o de abafar as investigações exatamente da Lava Jato. E, como já foi dito aqui pela senadora Regina, isso é muito grave. É muito grave porque aqueles que foram e que vão às ruas e que apoiam o golpe, achando que com isso acabarão com a corrupção no país, na verdade estão mais uma vez sendo traídos, estão sendo utilizados como massa de manobra para colocar no poder pessoas sem legitimidade e, pior, pessoas determinadas a jogar para baixo do tapete todo tipo de crime de que grande parte dos que querem condenar a presidenta estão sendo julgados. Quero também aqui chamar a atenção, senhor presidente, para a matéria publicada hoje no New York Times, onde enfatiza que a presidenta Dilma não responde na justiça por crime algum, não há acusação alguma de que ela tenha se beneficiado de qualquer esquema criminoso. No entanto, vários parlamentares que a estão julgando no processo de impeachment, eles sim, estão sendo acusados de corrupção, abusos aos direitos humanos, fraudes eleitorais, portanto, ficando claro a hipocrisia dos líderes desse processo. Ou seja, o resumo da publicação norte-americana, o jornal New York Times, o resumo é o seguinte, senador Paim: a presidenta Dilma não roubou, mas está sendo julgada por uma gangue de ladrões. Eu vou repetir. Essa é a matéria que está no New York Times de hoje. A presidenta Dilma não roubou, mas está sendo julgada por uma gangue de ladrões. Permita, não, o maior prazer. Reforçar a sua frase. Não é a senhora que está dizendo, é o mundo lá fora que está dizendo, como dizendo, por amor de Deus, povo brasileiro. Meus cumprimentos pelo seu comentário. Exatamente, senhor presidente. E nessa direção, eu quero também aqui ilustrar aqui a nossa reflexão, trazendo aqui umas considerações, Paim, sobre o debate que está em curso lá na Câmara dos Deputados, o debate sobre o impeachment. Hoje é o dia dedicado exatamente à discussão, hoje e amanhã, domingo é que será a votação. Pois bem, eu quero aqui fazer umas considerações sobre o debate em curso
afirmando que o impeachment é um golpe porque o pedido foi montado numa farsa, uma fraude. O relatório da comissão especial ultrapassa o que foi feito na denúncia. Os discursos que estão sendo feitos nesse exato momento, lá na Câmara dos Deputados, simplesmente desmascaram a fraude. Paim, os deputados, os golpistas, os que querem assassinar a democracia, eles estão lá, nesse exato momento, tergiversando, falando em governo corrupto, em presidente incompetente, em desgoverno, em passadena, lava-jato, enfim, em tudo, menos no crime de responsabilidade que não houve. Estão julgando a condenação de um governo como se o Brasil fosse um regime parlamentarista, onde se derruba um governo não pelo impeachment, mas pelo recal. Está muito claro ali que não se trata de aprovar o impeachment da presidenta com base legal, com crime comprovado. Trata-se simplesmente de fazer do impeachment ilegal e ilegítimo um instrumento para tirar a presidenta do poder, para usurparem o poder. É golpe sim, bando de embusteiros, farsantes e golpistas. Portanto, senhor presidente, nós estamos convencidos de que os golpistas que conspiram, repito, sob a liderança do conspirador mor, vice-presidente Michel Temer, e do corrupto mor desse país, Eduardo Cunha, réu, né? Quero aqui dizer que nós estamos convictos de que os golpistas que conspiram contra o governo popular democrático e legítimo para implantar no país um projeto inteiramente oposto ao projeto de inclusão social implementado nos últimos 13 anos pelos governos Lula e Dilma não passarão. Quero ainda aqui, mais uma vez, chamar a atenção do povo brasileiro para essa intenção dos golpistas sob a liderança de Temer e de Cunha, implantar, trazer de volta ao país o chamado projeto neoliberal, com a retomada de privatizações, corte de custos públicos para políticas de inclusão social e supressão de direitos da classe trabalhadora. Na verdade, esse plano, se viesse a ser implementado, porque não será, ele vai para a lata do lixo da história. Esse plano, na verdade, senhor presidente, se viesse a ser implementado, seria para privilegiar minorias endinheiradas que, historicamente, nunca foram capazes de tolerar governos trabalhistas neste país. Foi assim com Getúlio Vargas, com João Goulart, com Lula e agora com a presidenta Dilma. Minorias privilegiadas que, no fundo, não toleram o povo no poder, porque não admitem que o povo tem o poder de decidir, como o povo decidiu exatamente eleger Lula e Dilma. Não é por acaso, senador Paim, que nós estamos vendo no país um clima de intolerância jamais visto em nossa história. Quando nós denunciamos aqui atitudes fascistas contra políticos das mais diversas tendências partidárias, que mesmo com visões políticas diferentes das nossas, mas que estão ao nosso lado na luta pela democracia, quando denunciamos ataques e perseguições contra militantes, contra os movimentos sociais, é porque a intolerância atingiu patamares alarmantes no Brasil. A democracia, senador Paim, não se reduz a uma forma de governo. Democracia é o modo de organização social e política de uma sociedade. Democracia, poder do povo, é o regime dos direitos e da luta incessante por novos direitos. E é disso que se trata exatamente o debate que nós estamos fazendo nesse exato momento. O debate feito com paixão, com convicção, de que o pedido de afastamento da presidenta Dilma não tem base legal, não tem base política do ponto de vista dos seus aspectos morais e éticos. Por quê? Porque esse impeachment está sendo comandado contra ela por um presidente réu, corrupto, que instaurou
esse pedido de impeachment, movido simplesmente pelo sentimento de vingança, como se não bastasse, criou uma comissão processante, a comissão especial, quando lá existem mais de 37 parlamentares acusados por crimes os mais variados, desde os crimes de corrupção a atentado contra os direitos humanos, fraudes, etc., etc. São esses os juízes? Eduardo Cunha, réu da Lava Jato? Esses parlamentares respondendo a processos de investigação junto à justiça do nosso país? São esses que querem dar agora uma de juízes e tirar do poder uma mulher que tem as mãos limpas, uma mulher que tem uma vida pautada pela honestidade, pela ética, pelo compromisso com a defesa da democracia. Essa é uma reflexão que, mais do que nunca, ela tem que ser feita. É uma reflexão, senador Paim, que eu espero, inclusive, que chegue no coração dos parlamentares que ainda estão indecisos nesse exato momento. Porque a nossa jovem democracia, ela não pode, de maneira nenhuma, passar por um vexame, por uma vergonha, por um trauma desse tamanho. Por isso que não é à toa, que não é só o New York Times, é o País, são jornais do mundo inteiro que nesse momento estão com os olhos voltados para o Brasil, se perguntando que pedido de impeachment é esse, quando não tem base jurídica e muito menos se sustenta exatamente do ponto de vista legal. Então, senador Paim, eu quero continuar aqui ainda a nossa reflexão, acrescentando que os governos Lula e Dilma promoveram neste país, em poucos anos, uma revolução silenciosa. O Bolsa Família, programa de transferência de renda que propiciou a milhões de pessoas que saíssem da linha de extrema miséria. O ProUni, meu Deus, que reuniu o acesso às universidades a milhares de pessoas que estavam condenadas à imobilidade social pela falta de oportunidade de estudo superior. E aqui no campo da educação, ai, Paim, como eu falo sobre isso, né, com paixão, porque na condição de professora que sou, né, de uma vida dedicada à luta em defesa da educação, como deputada estadual depois, como deputada federal e agora como senadora, né, fui, junto com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, com o meu partido e com vários outros parceiros, inclusive com o papel importante dos movimentos sociais, fomos protagonistas de um dos mais belos momentos que a educação do nosso país viveu. Um dos mais belos momentos. Eu nunca vou esquecer da cena de Nova Palmeira, a cidadezinha onde eu nasci. Nunca esqueço daquela cena. Terminei a 4ª série primária e fiquei 2 anos sem estudar, porque a família de origem humilde não tinha como garantir, né, que eu fosse para outro local, porque tinha custos, etc., etc. Pois bem, Paim, passado o tempo, Lula vira presidente, e aí, de repente, eis que a gente realiza o sonho de eu chegar lá na região do Curimataú, numa cidade chamada Picuí, que é a cidade polo, colada com Nova Palmeira, 20 e poucos quilômetros, e chegar lá e ver a escola técnica abrindo as portas para a juventude daquela região. Mas não é só lá, é o meu estado que me adotou, né? E eu nunca vou esquecer da generosidade do povo potiguar, porque é o meu chão, é o chão que me acolheu com tanta generosidade e a alegria que eu tenho ao longo desses anos de ter tido a oportunidade de fazer o meu papel também, e hoje dizer com orgulho
que o Rio Grande do Norte foi um dos estados melhor contemplados no plano de expansão do ensino superior e no plano de expansão da educação profissional, graças ao governo do presidente Lula e ao governo da presidenta Dilma. Era apenas 2 escolas, uma em Natal e Mossoró. Hoje nós somos 21 escolas no meu Rio Grande do Norte. Meu Deus, e o quanto a chegada dessas escolas tem contribuído para reacender a esperança dessa juventude, para preparar essa juventude, para reacender a esperança dos homens e mulheres, para promover o desenvolvimento regional dessas regiões onde essas escolas exatamente estão localizadas. Mas não foi só na educação profissional. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, passou por uma verdadeira revolução. É só olhar quantas matrículas a UFRN oferecia em 2003 e quantas matrículas ela oferece hoje, quantos cursos de graduação, quantos cursos de mestrado. É olhar, é a UFRN realizando o sonho, por exemplo, da gente levar cursos de medicina com a marca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o interior, como está lá o Siridó. Mas não é só a UFRN, pai. Foi também o Rio Grande do Norte ter ganhado mais outra universidade. Me refiro ter transformado a Escola Superior de Agricultura de Mossoró em Universidade Federal do Semiárido. Essa universidade que nasceu, que cresceu, que está em Pau dos Ferros, que está em Caraúbas, que chegou na terra que Paulo Freire pisou, que foi Angicos. Na época, ele exatamente trazendo o seu programa libertador, que era o programa da alfabetização de adultos. E esse mesmo Paulo Freire, que por um golpe parecido com o que querem dar hoje, de repente foi obrigado a sair do país e foi exatamente exilado. Então, pai, quando eu falo dessas conquistas do Fundeb, que eu tive a honra de relatar no Congresso Nacional, do piso salarial nacional, que é um caminho para a gente avançar, do Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos e que está aí exatamente o desafio de realizar dessas metas. Quando nós falamos isso, pai, é no sentido exatamente de valorizar a luta do povo brasileiro, os movimentos sociais, a sociedade organizada, o povo, pelo quanto de avanços e conquistas que nós tivemos nos governos Lula e Dilma e pelo quanto é importante, é fundamental, é decisivo, é imperativo derrotar o golpe nesse exato momento para que nós continuemos na democracia e na democracia, respeitando a soberania popular e respeitando a soberania popular, respeitando o mandato da presidenta Dilma e respeitando o mandato da presidenta Dilma, nós possamos conseguir lutando não apenas para preservar o que nós conquistamos ao longo desses últimos 13 anos, mas para avançar muito e muito mais e evitar exatamente retrocesso. Portanto, pai, são programas como esse, como o ProUni, os programas como Minha Casa Minha Vida, que possibilitou o direito a um teto a milhões de famílias, programas como os programas voltados para o fortalecimento exatamente da agricultura familiar. São programas como este, pai, apenas a título de exemplo, que propiciaram a milhões de pessoas não apenas o acesso a uma vida mais digna, mas, sobretudo, a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Sonhar, sim, pois são as oportunidades que nos permitem ter sonhos, ter esperança de uma vida melhor. Sonhar, sim, porque sonhamos de acordo com o que somos e com o que sabemos que podemos ser. É contra um governo que procurou garantir a inclusão social neste país que agora se insurgem os que querem afastar a presidenta Dilma de forma ilegal e ilegítima.
Impeachment, palavra inglesa, para o processo de afastamento de um presidente eleito, é um processo jurídico-político. Jurídico porque a interrupção de um mandato presidencial está sujeita ao que diz explicitamente a Constituição, crime de responsabilidade definidos em lei especial. Político, porque o julgamento do processo nacional, porque o julgamento do processo de impeachment se dá, claro, no ambiente político, no caso aqui no Congresso Nacional. É desonestidade intelectual, atenção golpistas, é desonestidade intelectual ou ignorância afirmar que o impeachment é um julgamento eminentemente político, como se a sua base legal fosse secundária, como se fosse um julgamento mais político do que jurídico, simplesmente porque, abre aspas, as condições políticas, vírgula, abre aspas, a crise econômica, abre aspas, a voz das ruas, ou a vontade, abre aspas, da maioria no parlamento fosse condições necessárias e suficientes para cassar não apenas o mandato presidencial, mas, sobretudo, o que a maioria decidiu através do voto. Sem crime de responsabilidade devidamente comprovado, repito, cassar o mandato de uma presidente eleita pela maioria é cassar a soberania popular, é um processo de impedimento da democracia. A presidenta Dilma, crie vergonha, golpistas! A presidenta Dilma não cometeu nenhum dos crimes de responsabilidade que atentem contra a Constituição Federal, segundo o que está disposto no artigo 85. Por isso, reiteramos que impeachment sem crime é golpe, é uma fraude praticada pelos derrotados nas urnas, para agora, com aparência de legalidade e ares de legitimidade, tentar ocupar o poder, que coisa feia, pela via do tapetão. Vocês não conseguiram o voto suficiente do povo para ganhar pela via democrática, pela via da legitimidade, e agora o PSDB, o Aécio Neves derrotado, junto com o DEM, se junta com Eduardo Cunha, se junta com o conspirador Temer, que não teve um voto sequer para presidente da República e quer sentar na cadeira de quem sim está lá pela luta, pelo veredicto popular, porque teve mais votos e, portanto, ganhou o direito legítimo, de acordo com a Constituição e com o processo democrático, de governar por mais um período o nosso país, e vai governar até 2018, porque esse golpe vai ser derrotado domingo. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que defender o mandato da presidenta Dilma contra o impeachment sem crime de responsabilidade não significa defender apenas seu governo, mas a legalidade e a democracia. Nós não vamos permitir de maneira alguma, após 52 anos, mais um golpe contra a democracia. Resistiremos até o fim contra os que devem ser chamados adequadamente pelo nome de golpistas. É esse o lugar que estará reservado na história para vocês. Quero dizer que muitas vidas foram ceifadas na ditadura, apoiada por muitos, que hoje defende o impeachment da presidenta. Ela, sim, presa e torturada durante o período mais trágico de nossa história. Não permitiremos que a perspectiva de futuro de milhões de pessoas seja ceifada por mais um golpe neste país. Milhares de pessoas dedicam suas vidas a lutar pela garantia de direitos conquistados durante os governos Lula e Dilma e continuarão lutando por novos direitos. Resistiremos até o fim, porque sabemos que entre os parlamentares indecisos que votarão no domingo estão aqueles que escolherão o caminho da legalidade e contra a injustiça. Senador Paim, eu quero aqui agora terminar, me permita ainda, parabenizando mais uma vez a brilhante defesa feita agora há pouco pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Que brilhante defesa. Enquanto o advogado a serviço do golpe, o senhor Miguel Reale, sequer usou inicialmente o tempo destinado que tinha
Precisou o presidente da Câmara dizer que ele ainda tinha 10 minutos, ele voltou. Enquanto isso, Zé Eduardo, hoje, mais uma vez, deu uma verdadeira aula de direito. Mas uma verdadeira aula de direito na medida em que foi uma aula de defesa do Estado democrático de direito, de defesa da liberdade, de defesa da Constituição. O ministro hoje brilhou mais uma vez no plenário da Câmara dos Deputados, fazendo a defesa da presidenta Dilma e, portanto, arguindo contra a fraude, a farsa, que é o pedido de impeachment assinado pelo Reale e etc. O ministro definiu sobre aqueles que querem golpear a democracia, abro aspas, para que transcrever a palavra do ministro José Eduardo Cardoso, hoje lá na Câmara. Abre aspas. A história coloca depois as pessoas no seu devido lugar. No lugar de quem manietou a vontade popular, no lugar de quem ofendeu a Constituição, no lugar de quem desrespeitou uma democracia conquistada com tanto suor, tanta luta e tanta abnegação pelo povo brasileiro, fecha aspas. Eu não tenho nenhuma dúvida, senador Paim, que os golpistas serão derrotados no domingo. E eu não tenho nenhuma dúvida que a história reservará aos parlamentares que votarão a favor do golpe, a história vai lhes reservar um lugar especial. A história, no momento exato, fará o julgamento dos golpistas. E esse julgamento será implacável, porque o lugar que está reservado para os golpistas na história do nosso país será o lugar de traidores da pátria, de coveiros da democracia, de covardes. Esse será o julgamento que os golpistas terão. Os que votarão contra o impeachment poderão, no presente e no futuro, continuar olhando serenamente para os olhos dos seus filhos, dos seus netos, para os olhos dos seus irmãos, para os olhos do povo brasileiro, porque o povo brasileiro vai se orgulhar dos parlamentares que, nesse momento, têm a coragem, a sabedoria, a clareza e a convicção de que com a democracia não se brinca de maneira nenhuma. Daí, a nossa posição firme, de nos posicionarmos contra o pedido de impeachment da presidenta Dilma, na linha do respeito fundamental à democracia tão duramente conquistada por todos nós. Termino, senhor presidente, só dizendo, Paim, que pelo país inteiro as pessoas estão se mobilizando contra o golpe. Faltam apenas 2 dias para uma decisão histórica que terá consequências para o rumo e o destino do nosso país. São manifestações que se espalham pelo país inteiro, atos públicos, acampamentos, milhares de pessoas também já se encaminham aqui para Brasília, ônibus que chegam a toda hora, enfim, é o povo, Paim, que tantos avanços teve durante os governos Lula e Dilma, com políticas públicas que dignificam suas vidas, percebendo, tendo a clareza do que está em jogo neste momento importante da história do nosso país, se mobilizando cada vez mais para, se Deus quiser, domingo, derrotarmos o golpe. Paim, senadora Ângela, nós seguiremos firmes na resistência, firmes na luta. Não vai haver golpe, vai ter democracia, vai ter mais direitos, vai ter mais democracia. Estamos firmes na resistência. Este não será jamais o país do ódio, da vingança e das traições. Não vai ter golpe, viva a democracia e domingo vamos celebrar com toda a força da nossa alma, dos nossos corações, a vitória da democracia pelo Brasil.